Olá, a nossa saudação fraterna a todas as pessoas que nos veem, nos ouvem pelas plataformas digitais. Mais uma vez nos encontramos reunidos com a proposta de refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o nosso tema será o capítulo 11º, Amar o próximo como a si mesmo. Mas antes então, a nossa oração, voltando a Deus, o nosso Pai, Criador de tudo que existe no universo, inteligência suprema, de infinita bondade, justiça e misericórdia, manifestando a nossa gratidão por tudo que temos recebido em nossas vidas, como bênçãos de saúde, de paz, de família, de trabalho, de amigos, de desafios que devemos vencer através do esforço, da dedicação, da aplicação dos recursos de inteligência dos quais fomos dotados. Agradecer por esta oportunidade de podermos dedicar alguns minutos da nossa semana numa reflexão séria a respeito de temas tão relevantes para a nossa paz, para a nossa felicidade nesta vida, mas principalmente para a nossa vida futura. Essa vida futura sobre a qual Jesus, o Mestre Divino, nos esclareceu, deixando para nós este guia seguro, o seu Evangelho, a fim de que tivéssemos todas as condições, todas as informações, elementos para orientar as nossas condutas e, desse modo, aliviar os nossos sofrimentos e abreviar a nossa trajetória difícil neste planeta, rumo a um planeta de regeneração. E aos bons espíritos que estão sempre ao nosso lado, nos acompanhando, nos orientando, nos intuindo e nos inspirando, cuidando de nós, com todo o amor, com toda a dedicação, ainda que muitas vezes nós não nos mostremos merecedores de tamanha atenção, eles pacientemente aguardam que nós mesmos percebamos os nossos equívocos, que deles nos arrependamos e que busquemos nos aprimorar, nos melhorar, nos corrigir. E que este nosso momento, reunidos em torno do Evangelho, proporcione luzes para as nossas intimidades, ainda tão envoltas nas nossas trevas. Que assim seja. Muito bem, então. Como foi dito, hoje nós vamos tratar do capítulo 11º, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o próximo como a si mesmo. Então, uma leitura que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, dos versos 34 ao 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Muito importante essa lição, não é? Talvez, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia, esta pudesse ser considerada a lição primeira
o mais importante para o nosso entendimento, para a nossa compreensão e principalmente para a nossa ação, para a nossa conduta. Pois, segundo o ensino de Jesus, tudo o que nós façamos, tudo o que nós devemos fazer, deve estar inspirado, deve estar baseado neste mandamento, o de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso sentimento, de toda a nossa compreensão, de todo o nosso íntimo. E a prática deste amor a Deus se dá através do amor que nós dediquemos ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Então, o amor a Deus não se dá através simplesmente de nos mantermos em preces, em sacrifícios, em recolhimento, longe do convívio com as pessoas. O amor a Deus se expressa objetivamente através do amor que nós manifestemos a todos aqueles que nos cercam. Então, para amar a Deus, a vida de relação, a vida em sociedade, na família, no trabalho, se torna indispensável, pois somente nestas experiências de convívio, de relacionamento, de interações, é que nós, de fato, temos as oportunidades diárias de amar o nosso semelhante. Mas aqui, o amor não deve ser entendido dentro de uma perspectiva de romantismo, hollywoodiana, amor carnal, não. O amor aqui está e deve ser compreendido como fazer sempre a outra pessoa com a qual nós estamos interagindo, com a qual nós estamos nos relacionando, tudo aquilo que nos seja possível, que esteja dentro das nossas limitações, das nossas condições, e que estivéssemos nós no lugar da outra pessoa, na situação em que ela se encontra, gostaríamos que essa outra pessoa, por nós, assim o fizesse. Então é fazer ao outro aquilo que nós estimaríamos que o outro por nós fizesse. Esta é a definição, a conceituação do amor tal qual Jesus nos traz no seu ensinamento. O amor como uma ação benéfica em favor do nosso semelhante, do nosso próximo. E quando se fala de próximo, evidentemente que vem à nossa mente a questão da família, dos cônjuges, dos filhos, dos irmãos, dos parentes mais próximos, que sem dúvida representam a comunidade básica a qual nós estamos mais intimamente ligados pelos vínculos da reencarnação e para a qual comunidade, de fato, nós devemos buscar sempre essa conduta amorosa, carinhosa, mas o ensino, ele não trata o próximo apenas como aqueles que nos são mais efetivamente vinculados aos laços do sentimento. O próximo ao qual Jesus se refere são todas as pessoas, indistintamente, sendo ou não de nossa família, sendo ou não da nossa raça, pertencendo ou não ao nosso grupo religioso, estando ou não no mesmo patamar socioeconômico, intelectual do que nós, tendo ou não as mesmas opiniões a respeito dos assuntos da vida, praticando ou não condutas com as quais nós concordemos. Porque o amar o próximo significa, entre outras coisas, respeitá-lo na sua individualidade.
reconhecer a sua liberdade que lhe é concedida por Deus. O livre-arbítrio é algo que Deus concede-nos a todos os seus filhos, indistintamente. E se Deus, o Criador, respeita-nos no nosso livre-arbítrio, que direito temos nós, seus filhos, de não respeitar os nossos irmãos no que diz respeito ao seu livre-arbítrio, à sua liberdade? O fato de manifestar esse respeito à maneira como o outro deseja viver, às opções que o outro faz para conduzir a sua vida, não quer dizer que nós iremos aderir, ou que nós iremos participar, ou que nós devemos fechar os nossos olhos para as situações em que os seus atos nos causam mal, nos trazem dano. Não é isso. Esse respeito significa compreender e aceitar que o outro viva da maneira como melhor lhe aprouver. Mesmo que eu não queira viver ao seu lado, não queira privar da sua intimidade, não queira compartilhar da sua conveniência. Mas é meu dever cristão respeitar a outra pessoa da maneira como ela é. Da mesma forma que nós queremos que as outras pessoas nos respeitem naquilo que nós somos, a despeito do que nós somos, não é? Então essa relação de respeito, ela necessariamente deve ser recíproca, de mim para com os demais e dos demais para comigo. Essa é a expressão na prática, na vida cotidiana, desse amor a que Jesus se refere. Mas não é apenas uma questão de respeitar. Também o amor se expressa através da ação efetiva no bem. De que modo? Sempre que se apresentar uma circunstância em que me é possível, de algum modo, através de algum recurso, diminuir, amenizar as dores, os sofrimentos, sejam físicos, sejam morais, sejam espirituais, daquele que está diante de mim, é meu dever cristão de assim o fazer. Eu não posso simplesmente achar que não, cada um está sofrendo em virtude da lei divina, cada um cometeu seus equívocos no passado e, portanto, agora está diante da justiça, do resgate, da expiação, e não há nada que eu possa fazer. Isso não é amor, isso não é fraternidade, isso não é caridade. Se há um nome ao qual nós possamos dar a essa conduta, é egoísmo. Estar diante de alguém que sofre, perceber, conseguir compreender este sofrimento, dispor dos meios mínimos para, de algum modo, diminuir tais dores, tal sofrimento e nada fazer, permanecer indiferente, racionalizando que aquela pessoa se encontra diante de um resgate que lhe é devido perante a justiça divina, não é uma conduta amorosa, não demonstra a indulgência, a benevolência, a bondade, todas essas virtudes que se encontram ligadas e que, de acordo com as palavras do Evangelho, representariam verdadeiras filhas do amor. É fundamental que nós compreendamos e assumamos para nós esta verdade de que sempre é possível que nós façamos o bem. Nenhuma pessoa está, de maneira absoluta, impossibilitada de fazer o bem. Há sempre uma maneira, há sempre um recurso, que seja uma palavra, que seja um sorriso, que seja um aperto de mão, que seja um olhar,
que seja um donativo, sempre há uma forma de prestar um auxílio qualquer à pessoa que está próxima de nós e que se encontra, de algum modo, sofrendo. Então, essa certeza e essa convicção que deve nortear as nossas existências. É somente abolindo da nossa intimidade o egoísmo, porque o que é o egoísmo, não é? O egoísmo é aquele sentimento que faz com que nós queiramos somente para nós, que nós nos coloquemos diante da vida, das pessoas, das circunstâncias, numa posição tal em que só nós somos credores, merecedores dos benefícios, das facilidades, das felicidades que a vida proporciona. Que se para eu me beneficiar de algo, de alguém, a outra pessoa, as outras pessoas vão sofrer, vão perder, vão entrar numa situação de necessidade, de carência, pouco me importa. O que importa é que eu estou obtendo o benefício que eu almejo. Eu estou alcançando aquele desejo, aquele sonho, aquela aspiração para satisfazer algo em mim somente. Ainda que o preço dessa satisfação seja um prejuízo para alguém, uma perda para alguém, não é? Isso é o egoísmo. O contrário do egoísmo é o altruísmo. É aquela conduta em que eu não abdico de lutar, de me empenhar, no sentido de obter aquilo que me parece correto, justo, prazeroso, que me traz alegria, felicidade, paz. Eu devo sim prosseguir me esforçando na luta por tais conquistas, mas de maneira nenhuma eu posso criar obstáculos, dificultar, impedir até que as demais criaturas ao meu redor também alcancem tais benefícios. Também elas tenham o direito, e na medida do possível que eu lhes possa auxiliar no alcance destes seus sonhos, destes seus desejos. Para que eu alcance aquilo que desejo, não é necessário, não é obrigatório que o outro não possa alcançar. Nós vivemos num universo criado por um Deus que é o Deus da abundância, é o Deus da riqueza, da plenitude, que Ele deseja para todos nós. Então Deus não quer que nenhum dos seus filhos padeça em sofrimento, em miséria, em carência. Pelo contrário, se há carência, se há miséria material, espiritual, intelectual, ela é fruto exatamente das nossas condutas egoístas. Quando eu quero tudo para mim, privando os demais daqueles mesmos recursos, daqueles mesmos benefícios. Aí eu acabo adquirindo um excesso, algo muito além do que me é de fato necessário, às custas de uma carência para tantas criaturas. Porque se não houvesse essa conduta egoística da parte de muitos de nós, de muitas de nós, certamente a vida na Terra para todas as criaturas seria muito melhor. Não que haveria uma situação de plena riqueza para todas as criaturas. Não, isso é utópico, isso não existe. Cada um está na condição em que necessita estar. Mas não haveria essas diferenças, essas distâncias econômicas, sociais, essa injustiça que graça na Terra, que graça no nosso país ainda, por conta exatamente dessas condutas criminosas até, em que o egoísmo nos leva a acumular para nós, e somente para nós e eventualmente para os nossos próximos, em detrimento de tantas outras criaturas. Então, diz aqui o Espírito Emmanuel, numa mensagem de 1862,
Ou seja, o Espírito Emmanuel, que nós conhecemos como o mentor espiritual de Chico Xavier e que tantas obras ditou e que a nós chegaram pela mediunidade de Chico Xavier, já participava deste trabalho de trazer a Boa Nova de volta, não é? Com essa pleiade de espíritos superiores que trabalharam com Allan Kardec lá no final do século XIX. Então já Emmanuel traz uma mensagem aqui neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, falando especificamente sobre o egoísmo, dessa chaga social que precisa ser combatida, que precisa ser eliminada. Enquanto nós não formos capazes de ter uma conduta, não só no seio da família, mas na comunidade mais próxima, na comunidade mais distante, de fraternidade, de caridade, de compaixão, de benevolência, de auxílio às outras criaturas, a sociedade humana vai viver da maneira como tem vivido. Vai apresentar os problemas, as crises que são recorrentes, tais como nós as temos visto ao longo de séculos. O momento atual que a sociedade humana vive, em função da pandemia, do coronavírus, decorreu exatamente de situações, de condições vibracionais que a sociedade humana estabeleceu e que possibilitaram o surgimento deste vírus. Esse vírus ele só chegou na humanidade, e aqui não entra em discussão se isso foi feito num laboratório, mas o fato é que um patógeno dessa natureza só se torna viável na medida em que a atmosfera vibracional oferece condições adequadas para ele surgir. Fosse a nossa psicosfera como indivíduos, como coletividade humana, reflexo de condutas amorosas, caridosas, fraternas, de atenção para com o outro, jamais um vírus dessa natureza se tornaria presente entre nós. Percebe? Então, são as nossas condutas motivadas pelos nossos sentimentos mais profundos, mais íntimos, pelas nossas crenças, muitas delas equivocadas, de que nós somos superiores, de que nós somos melhores do que quem quer que seja, que estabelece esse teor vibratório à nossa volta, e na medida em que ele se multiplica pelos demais indivíduos, isso cria de forma mais ampla uma atmosfera fluídica adequada para as doenças, para as moléstias, para aquilo que é nos prejudicial. Não é? Então, como que nós combatemos isso? Como que nós corrigimos isso? É evidente que tomando medidas de saúde, na área da medicina, na área da ciência, com as vacinas, com os medicamentos, sem dúvida nenhuma, mas principalmente numa mudança importante, significativa da nossa maneira de pensar, de sentir e principalmente de nos comportarmos uns perante os outros. Não é? Atitudes simples que me protegem, mas que principalmente protegem também o outro que está próximo a mim. Isso é o amor do qual Jesus falou e sobre o qual ele nos ensinou. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse para conosco. Eu não gostaria que o outro tivesse um comportamento que favorecesse a transmissão de um vírus para mim, para minha família. Ora, se é assim, eu não devo de modo algum me comportar de uma maneira que eu possa estar transmitindo um vírus para o outro, para a família do outro. Ainda que eu seja um portador assintomático, sem sintomas, ou seja, eu sou portador do vírus, mas não há, por enquanto, não sei, a manifestação da doença, eu posso estar transmitindo para os outros o vírus. Então, qual é a conduta cristã? Qual é a conduta responsável em situações como essa?
que eu tome medidas de proteção, que eu tome medidas que são recomendadas pelos órgãos de saúde pública, não é? Então vejam, são situações simples que se apresentam no nosso cotidiano, todos os dias, e sobre as quais nós precisamos refletir melhor e ter mais atenção, indo buscar sempre nessa fonte límpida, segura, perfeita, que é o Evangelho. Toda vez que nós nos encontremos em dúvida sobre o que devemos fazer numa situação, Evangelho. O que disse Jesus a esse respeito? Como Jesus se comportou numa situação similar? Ora, mas Jesus é o governador espiritual da terra, um espírito perfeito. Como é que eu vou me comparar a Jesus? Não é isso. Não se trata de estabelecer uma comparação, não há termo de comparação. Mas se ele é o nosso mestre, ele nos legou um guia, ele nos deixou instruções. Se fosse um remédio, seria uma bula de como nós devemos nos conduzir. Então não há nenhum problema em nos inspirarmos, nos espelharmos. Pelo contrário, é para isso que veio o Evangelho. Para servir exatamente como um manual de instruções que, se seguido da maneira mais plena possível, terá como resultado a nossa paz interior, a nossa felicidade. E na medida em que cada indivíduo alcance essa situação íntima de paz, de felicidade, isso vai se refletir na sociedade. Nós muitas vezes nos incomodamos, nos alteramos diante do noticiário político ao tomarmos conhecimento de decisões, de situações, enfim, desse universo da política e estabelecemos críticas, fazemos críticas, não é, aos políticos, aos que governam, que podem ser totalmente merecidas, mas não adianta nós esperarmos que mudanças venham desses escalões da sociedade. As mudanças, elas precisam e vão acontecer no nível de nós, dos indivíduos. Somente as mudanças individuais, somente a transformação de cada um de nós, quando nós deixarmos de ter atitudes corruptas, quando nós deixarmos de termos atitudes egoístas para com o sofrimento alheio, quando nós deixarmos de ter comportamentos que demonstram insensibilidade para com o outro, somente essas transformações no nível individual é que, no processo evolutivo das comunidades, produzirá uma transformação coletiva. A transformação jamais virá do alto para baixo. Ela sempre e somente acontecerá de baixo para cima, do indivíduo para a família, para a coletividade, para a sociedade. No país, no continente, no globo. Então, é triste quando nós, navegando pelas redes sociais, vemos companheiras, companheiros nossos que militam na doutrina espírita de forma muito dedicada, com muita seriedade, com grande convicção, manifestando opiniões muito duras, né? Críticas muito severas, e aqui não cabe se as críticas são merecidas ou não, a situações, a pessoas, né? Nós devemos refletir se essa é uma conduta compatível com a caridade, com a fraternidade. Ah, mas eu não posso ficar em silêncio, porque se eu ficar em silêncio vão achar que eu estou concordando com as atitudes erradas. Não se trata de ficar em silêncio como uma manifestação de concordância. Se trata, sim, de como é que eu posso lutar dentro dos mecanismos que a sociedade oferece para mudar um determinado estado de coisas, mas não ficar externando ódio, né, nas redes sociais de uma maneira
pouco produtiva, né? Que efeito isso vai ter a não ser disseminar esse ódio entre aqueles que estão ali lendo, ouvindo a minha manifestação? Qual é o efeito prático de uma conduta como essa? A meu ver, essa é uma opinião muito pessoal, não tem nenhum efeito prático, a não ser dar vazão a conteúdos ainda imperfeitos que nós trazemos, né? E que não contribuem nada para um mundo de paz, de harmonia. Vamos sim combater o erro, vamos sim tomar atitudes concretas como cidadãos, como eleitores, como pagadores de impostos, enfim, para que as coisas melhorem na nossa sociedade. Agora, essas manifestações de ódio, né, de rancor nas redes sociais apenas servem para ampliar essa atmosfera psíquica negativa que nós observamos. É assim que eu entendo, né, a partir da leitura do Evangelho. Não quero aqui polemizar, não quero aqui estabelecer nenhuma crítica a quem quer que seja, mas é uma reflexão que entendemos ser importante que cada um de nós faça, porque são essas nossas condutas no dia a dia, nas coisas simples, que refletem o quanto nós já entendemos ou o quanto nós ainda não entendemos sobre o Evangelho de Jesus. Então, fala aqui do amor, dai a César o que é de César, né? Então tem muito a ver com isso que nós estamos falando. Quando Jesus foi questionado pelo sacerdote a respeito de ser correto ou não pagar impostos, né? E vamos entender bem aqui essa questão, né? A Judéia, Israel, estava sob o domínio de Roma, não é? Então Roma tinha uma forma muito própria de exercer o seu domínio, mantendo os povos livres para praticarem as suas religiões, livres para ter as suas tradições, até as suas formas próprias de governo, porém exigia o pagamento de tributos. E os fariseus, os religiosos da época, os poderosos da época, que não gostavam e não concordavam com isso, logicamente, até é compreensível, colocaram essa questão do pagamento dos impostos dentro do contexto religioso, como se de alguma forma o ato de pagar impostos representasse uma ofensa a Deus. Então havia todo um grupo dentro dessa classe que se rebelava contra os romanos e aos impostos, principalmente. Então a intenção ali foi colocar Jesus numa situação difícil para que ele, ou defendendo o pagamento dos impostos e aí caindo em desgraça, né, junto àqueles que se rebelavam, ou dizendo não tem que pagar impostos e aí caindo em desgraça junto aos romanos, o que eles queriam era que Jesus caísse ou de um lado ou de outro. Jesus, percebendo a malícia daquele que a ele dirigiu a pergunta, disse assim, né? Pois bem, apresenta aí uma moeda que vocês usam para pagar os impostos. Aí na moeda havia, né, a figura do imperador, do César do momento, Tibério no caso. O que é que nós temos aí na moeda? A figura do César. Então, deem a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Justiça, não é? Então, a justiça é uma forma de amor. Se é justo que eu pague os impostos, porque a lei assim o determina, eu vou pagar os meus impostos. Ah, mas eu considero os impostos excessivos. Então vamos trabalhar para que a lei defina itens, padrões, parâmetros de tributação mais adequados à realidade social e econômica do nosso país. É diferente. Mas enquanto a lei estabelece que eu preciso pagar os impostos, eu vou, como cidadão, pagar os meus impostos. Burlar esta lei não é cumprir com o mandamento. Não é agir de acordo com a lei de Deus.
Mas como? Como? Porque Jesus assim o ensinou. A César o que é de César. Então, é da justiça humana o pagamento do tributo, eu preciso me conformar a este pagamento do tributo. Vamos reformar, vamos alterar, vamos modificar? Se isso for do entendimento da maioria e para o bem da maioria, sim, vamos trabalhar nessa direção. Mas sem burlar a lei, nem a lei dos homens e principalmente a lei de Deus. Então fica aqui a nossa reflexão para essa data, o meu agradecimento, e apenas eu gostaria de aproveitar o canal e a audiência de vocês para informar que nós, o grupo que faz o atendimento fraterno no Centro Espírita Semeador da Verdade, iniciou o atendimento através do telefone. Então, procurem nas páginas do Semeador da Verdade, no Facebook, no Instagram, no www.semeadordaverdade.com.br, que lá tem o telefone e os dias e os horários, né, a agenda dos atendimentos. Não adianta eu falar aqui, porque vocês não vão anotar, mas procurem lá no Facebook, Semeador da Verdade, no Instagram, tem os dias da semana, os horários e o número do telefone para o qual as pessoas podem ligar caso necessitem de um atendimento fraterno. Então, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês e o meu profundo desejo de paz, de saúde, de felicidade para cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Muita paz.